Sejam bem-vindos, amores, a mais uma live da nossa maratona Resgate a Feminilidade, em comemoração a esse mês de março, o mês, comemoração, do mês do Dia da Mulher. Então é o nosso mês, nós temos, considerado o nosso dia, e por conta disso eu resolvi selecionar alguns temas e trazer para vocês algumas reflexões acerca da nossa essência feminina, que é tão importante para que a gente fique bem, para que a gente possa exalar beleza, graciosidade, elegância, porque eu sinto que esses são atributos que Deus colocou em nós mulheres. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre feminilidade e vaidade. Eu vejo que muitas pessoas confundem feminilidade, ser feminina, com ser uma pessoa vaidosa, com vaidade. E uma coisa não tem a ver com a outra, na verdade são opostos, tá? Então, feminilidade não é sinônimo de vaidade, muito pelo contrário. E aí eu quero trazer para vocês eu tenho me preparado muito, para essas nossas lives, e eu queria que vocês soubessem, gente, que a mulher, quando ela está nessa vaidade, quando ela está presa às coisas mentirosas sobre ela está afirmada numa identidade que está que só valoriza as coisas externas, que nutre o ego dela. E isso faz com que ela fique triste, isso faz com que ela fique sobrecarregada, isso faz com que ela se torne uma mulher orgulhosa, isso acaba atrapalhando as relações dela, e isso acaba afetando todo o desempenho dela, porque quando nós estamos conectadas à nossa essência feminina, quando nós estamos buscando uma santificação do nosso coração, isso tem a ver com nós sermos transparentes com a gente mesma, isso tem a ver com a gente buscar sempre respostas e direção em Deus e não em nossa própria mente. A gente não deve se basear na nossa própria sabedoria ou na sabedoria dos homens, mas nós devemos nos apoiar e buscar a cada novo dia a sabedoria que vem de Deus. Então, quanto mais nós estamos conectadas à nossa essência feminina, mais nós temos uma pureza de coração. E isso vai se revelando na nossa imagem, na nossa aparência. A gente reflete uma luz diferente, que é completamente diferente de uma mulher que é vaidosa e que só se apoia na aparência exterior. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessas diferenças, da mulher que é vaidosa com a mulher que é feminina, tá? Lembrando que vaidade as pessoas podem falar, mas eu mesma, gente, às vezes eu falo, eu sou uma mulher vaidosa. E aí eu fico, às vezes, depois fiquei até agora, quando eu fui pedir orientação para o Espírito Santo de Deus para essa nossa live, qual seria o tema? Eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, quantas vezes eu falo assim, eu sou uma mulher vaidosa. E é claro que, assim, a gente deve ter um comprometimento, com as nossas palavras, mas, claro, a gente não precisa ser radical também. Então, às vezes você fala, eu sou uma mulher vaidosa, mas não necessariamente você tá falando de uma maneira, digamos assim, figurada, A vaidade, a essência da vaidade, ela não é boa, ela é ruim, tá? Então, não sei, de repente falar que, assim, eu vou tentar fazer esse exercício também, tá? Até convido vocês. Ao invés de falar, eu sou uma mulher vaidosa, troque por eu sou uma mulher caprichosa. Porque vaidade remete a excessos, a uma busca inata e somente pela aparência. É uma mulher superficial, enquanto que uma mulher caprichosa, ela é feminina, porque ela está buscando um capricho que reflete um zelo, um cuidado, uma gentileza. Então, ser caprichosa é o oposto de ser vaidosa. Então, busque ser uma mulher caprichosa. Fale, eu sou uma mulher que zela pela aparência das coisas, que zela pelos detalhes, que observa e busca trazer mais beleza, mais harmonia para as coisas, para os lugares, para as pessoas. Troque ser vaidosa
ou seja, prestar atenção somente à aparência das coisas. Busque mais profundidade, não superficialidade. Então, troque ser uma mulher vaidosa que só se importa com as aparências por ser uma mulher caprichosa, que se aprofunda nas coisas, que busca detalhe em cada coisa que vê e que busca trazer mais beleza, mais harmonia, mais elegância. Isso tem a ver com capricho e não com vaidade. Então, guardem isso, ok, amores? Vaidade tem a ver com superficialidade, olhar somente para a aparência, enquanto que uma mulher feminina, ela pode se definir como caprichosa, ou seja, ela coloca cuidado, zelo, amor nas coisas. Gravem isso, já comecem aí, ó, no papel e na caneta, hein? Vão anotando, porque tá cheia, tô entregando várias pérolas aqui nessas lives. Então, como eu disse, né, uma mulher caprichosa, ela é o oposto de uma mulher vaidosa. E aí eu trouxe para vocês, gente, alguns pontos alguns exemplos para vocês de quando estamos sendo vaidosas e não femininas. Então, anotem aí para que vocês possam, depois dessa live, fazer uma observação. Será que você no seu dia a dia está sendo uma mulher caprichosa, uma mulher feminina? Ou será que você tem sido uma mulher que está se importando somente com as aparências, está sendo superficial e está sendo vaidosa? Olhem só, primeiro exemplo. Aparência como valor de beleza. Aparência como valor de beleza. O que isso significa? Quando a gente mensura as coisas somente pela aparência. Então, quando eu deixo de me aprofundar em um assunto só porque esse assunto ele não tá me interessando. Não tô vendo muita beleza nesse assunto. Eu não me aprofundei, eu já julguei e descartei. Isso é vaidade. Ou quando, por exemplo, você olha para alguém e fala assim, nem vou me aproximar daquela pessoa, porque ela não usa as marcas que eu gosto, olha a bolsa dela, nossa, olha só a unha dela, ela nem faz a unha. E aí você descarta aquele relacionamento, você descarta aquela pessoa, você impede que de repente nasça uma amizade, uma aproximação, somente pela aparência da pessoa. Isto é uma atitude vaidosa, orgulhosa. Isso não tem nada a ver com uma mulher feminina, ok? Fê, como que tá aí o sinal pra você? Porque pra mim tá meio oscilante aqui. Tá parecendo que tá tendo aquelas caídas de conexão. Será que se eu deixar a porta aberta, melhora? É impressão minha, Fê? Será? Vou deixar a porta assim, encostada. Tá tendo, será, Fê, aquela quedinha de conexão ou não? Está normal. Tá, então acho que pode ser impressão. Aí eu até coloquei aqui, gente, uma frase que uma vez eu fiz até um poema com isso, que é: todo excesso esconde uma falta. Então, tomem cuidado com isso, porque não percebi queda de qualidade na imagem. Então, perfeito. Então, guardem isso, gravem isso. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando nós estamos preocupadas excessivamente com a nossa aparência, isso está contando para nós que talvez tenha algo ali no nosso coração que está vazio. Estamos com uma falta interior que nós estamos tentando preencher com o exterior. E por isso essa necessidade de preocupação extrema com a nossa aparência, com a nossa imagem. Então, faz uma reflexão sobre isso. Como é que está essa sua relação da sua aparência com o seu coração? Será que a sua segurança hoje está naquilo que você é, de fato? Está na essência do seu coração? Ou será que está na sua imagem? Ou será que está na roupa que você está usando? Na maneira como está o seu cabelo, na unha
que está feita? Será que você tem colocado a sua segurança e a sua confiança? Minha roommate tá cantando. Tá dando pra ouvir ou não? Fechei a porta aqui. Então, levem com vocês, gente, essa reflexão. Eu gosto muito de fazer lives reflexivas, né? Então, eu sempre falo, não se apoiem, não tomem como verdade absoluta o que eu tô falando aqui, tá bom? Mas façam vocês uma autoanálise e uma reflexão. Então, pensem sobre isso, tá? Aonde é que está a sua confiança e a sua segurança? Naquilo que Deus te chamou para ser, na beleza do seu coração, na integridade do seu caráter ou na sua aparência? Na roupa que você usa, na maneira como está o seu cabelo, as suas unhas, nas marcas que você usa, nas bolsas que você tem. Cuidado, porque a aparência não pode determinar o nosso valor. Segundo ponto, gente. Só um exemplo para vocês que eu quero trazer é que tudo que eu tô falando para vocês, gente, são coisas que eu já passei, que eu já refleti muito e por isso eu tenho, né, a autoridade e inclusive a profundidade para falar aqui com vocês. Então, nesse primeiro item, por exemplo, por quantas vezes eu já me confundi e mensurei o meu valor pela minha aparência? Quantas vezes eu falei assim, eu fiquei insegura porque eu não tinha uma roupa nova para ir num evento, porque eu não tinha uma bolsa de uma marca determinada para ir numa determinada ocasião. Quantas vezes, gente, eu já me confundi mesmo, já me enganei acreditando que o meu valor estava na minha imagem, estava em estar sempre impecável, com uma boa aparência, que as pessoas só iam gostar de mim, só iam me aceitar se eu estivesse bonita, se eu estivesse arrumada, se eu estivesse com as unhas feitas, se eu estivesse com uma maquiagem bem passada, se eu estivesse com uma roupa elegante. Quantas vezes eu duvidei da beleza do meu coração? Quantas vezes eu duvidei que as pessoas poderiam gostar de mim com as minhas imperfeições, com a simplicidade do meu coração, como se isso não fosse, como se essas virtudes não fossem o suficiente para cativar alguém. Então, eu tô trazendo isso para que vocês possam refletir e levar para a história de vocês. Como que é se eu te chamar para ir num evento comigo, de uma marca, de um evento chique? Será que você vai se sentir segura para ir? Vamos supor, eu falo assim, vou fazer um encontro, vou levar uma seguidora para ir comigo num evento de marca de uma maquiagem, um evento de primeira classe. Como que vocês iam se sentir? Será que vocês iam se sentir prontas para me acompanhar? Será que vocês iam ter essa confiança do tipo, eu sei que Deus está comigo, então a luz dele, o brilho dele está sobre mim. Então, claro que eu vou acompanhar a Esté, vai ser incrível, vai ser uma oportunidade maravilhosa, vou conhecer ela, a gente vai se dar bem. Ou será que você ia ser tomada por sentimentos de insegurança, de não merecimento, de eu acho que eu não vou estar pronta, eu acho que eu não vou saber me vestir à altura, eu acho que eu não sei se eu vou me encaixar naquele meio, eu não tenho as roupas certas, eu não uso as bolsas que essas meninas costumam usar, eu nem tô com as unhas feitas, não vou conseguir marcar salão. Pensem nisso. Eu trouxe para esse exemplo, né? Mas como que vocês lidam na vida de vocês quando te chamam para algo importante? Será que você reconhece o seu valor? Será que você reconhece a sua importância, a sua grandeza? Não por você mesma, mas porque Deus caminha com você? Ou será que você tem se apoiado naquilo que você tem, naquilo que a sua imagem conta sobre você? Será que você tem deixado as aparências determinarem o valor das coisas e talvez até mesmo o seu valor? Pensa nisso. Próximo exemplo, gente, de quando nós estamos sendo
vaidosas e não femininas. Olhem só, essa é forte, hein? Eu tenho razão. Sabe aquele pensamentozinho? Eu tenho razão. Eu tinha razão. Tá vendo como eu tinha razão? Sabe esse pensamento, esse sentimento? Eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor. Nossa, essa pessoa não tá vendo? Será que essa pessoa não tá vendo o que é melhor? Nossa, como que essa pessoa não vê? Eu sei. Eu tenho razão, eu mereço. Cuidado com esses pensamentos, com essa fala, gente, porque isso revela um coração vaidoso e orgulhoso, tá? Aí eu escrevi aqui para vocês: a necessidade de querer ter razão, de estar certa, de ganhar mérito, não traduz em uma mulher feminina. Achar que sabe o que é o melhor e o ideal revela uma autossuficiência. E o jeito de pensar e sentir são frutos de um coração vaidoso e cheio de orgulho. Então, olhem isso, gente. Olhem que coisa forte isso. Esse pensamento, eu tenho razão. Tá vendo como eu tinha razão? Isso revela uma autossuficiência. Eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor, eu sei o que tem que ser feito. Isso é arrogância, isso é presunção, isso é vaidade. Isso não tem nada a ver com uma mulher que é feminina, que é sábia. Porque a mulher que está conectada à sua essência feminina, ela sabe que Deus é quem vai dar a direção para ela. Ela sabe que ela, por ela mesma, ela nada sabe. Porque na Bíblia mesmo diz que a gente não deve se apoiar em sabedoria humana, mas buscar a sabedoria de Deus. Então eu não vou achar que eu sei o que é melhor. Eu vou buscar essa orientação e essa resposta em Deus. E quando você se compara com o outro, eu sabia, ela não sabia, ou eu sei o que é melhor para ela. Nós estamos sendo vaidosas, arrogantes. E a gente está se colocando num lugar de superioridade. Então tomem cuidado com isso. Principalmente nas suas relações mais próximas, de família, namoro, casamento. Quando às vezes você fala algo, pro seu namorado ou pro seu marido, aí ele não ouve e ele tá realmente, de repente, tomando uma decisão errada, uma decisão que você tá vendo. Às vezes você tá vendo que a pessoa tá indo para um abismo. E aí você pode sim aconselhar, mas esse lugar de querer ter mérito, de querer, sabe, quase que culpar a outra pessoa, tá vendo? Eu não falei que isso estava errado? Isso é uma atitude totalmente fora de um coração humilde, tá? Isso não revela uma postura feminina. Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender essa relação, amores, de superioridade, vaidade, como são coisas opostas à feminilidade, humildade. Então, por mais que você saiba um caminho, vamos supor, eu sei um caminho que é assertivo, um caminho que é próspero, um caminho que é alegre. Mas eu não vou ficar falando para vocês, esse é o meu caminho e ele é o certo. Não. Eu não vou ficar tentando. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu não vou ficar tentando te convencer como se você fosse errada. Uma coisa é eu apontar um caminho. Outra coisa é eu querer te convencer desse caminho. São coisas diferentes. Uma coisa é eu falar para você a minha opinião. E outra é eu querer te convencer de que a minha opinião é a melhor, é a correta e é o que você precisa ter também. A mulher feminina, ela respeita os espaços seus. A mulher feminina, ela não só respeita a si mesma e os seus limites, como também do outro. Então, ela sabe se posicionar sem ser impositiva. Eu posso apontar o meu caminho, te dar uma direção.
Mas eu não posso querer te obrigar a seguir essa direção. Eu posso te aconselhar, mas não querer te convencer como se eu fosse melhor, como se eu soubesse o que é o melhor. Eu preciso confiar que Deus vai te iluminar e que da mesma maneira como um dia Ele falou comigo, como Ele me iluminou, como Ele me guiou, como Ele me protegeu, eu posso confiar que Ele fará o mesmo com você. Então eu posso orar pela sua vida, para que da mesma maneira como eu fui quebrantada, iluminada, você pode ser também. E talvez até mesmo eu possa me surpreender e ver que o que eu achava que era o certo, talvez não era tão certo assim. Talvez era o certo para mim, para o meu processo, para o meu desenvolvimento, mas para você não seja. Porque tem isso também, Deus tem caminhos muito únicos e específicos para cada pessoa. Por isso que a mulher feminina, por isso que a mulher sábia, a mulher, quando ela está na cadeira certa dela, quando ela é uma mulher feminina, ela não é impositiva, ela é leve, ela não quer te convencer de nada, ela não quer ter o mérito de nada, porque ela tem a consciência de que da mesma forma como Deus tem cuidado do coração dela e tem revelado os seus mistérios a ela, tem dado as suas direções a ela, Ele fará com você também. Porque estamos todos no mesmo barco, digamos assim. Eu não sou melhor do que ninguém. A mulher feminina, ela tem humildade. Ela não se vê melhor e nem pior. Ela se reconhece como uma mulher que está na sua jornada, vivendo os seus processos e que os seus processos, eles são únicos, porque Deus tem uma maneira de tratar cada pessoa. Ele tem um jeito específico de se comunicar com cada pessoa. Então, ela não se compara com as outras. Então, mulher, tome cuidado com isso. Eu tenho a razão. Cuidado em querer ter a razão, tá? Ai, gente, eu coloquei versículo bíblico de referência e eu acabei esquecendo de trazer aqui pra vocês. Então, ó, no primeiro exemplo, quando eu falei aparência como valor de beleza, que é um fruto de um coração vaidoso e não a mulher que está desconectada da sua feminilidade e está enxergando o valor dela somente pela aparência dela, ela está enganada, ela está confundida. E aí eu trouxe para vocês a referência bíblica que está em Provérbios 31, versículo 30, que diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, uma confirmação de que a gente não pode ter a aparência como um valor de beleza. Ok? E aí, nesse segundo exemplo, eu tenho razão, essa necessidade de querer estar certa, de querer estar no controle, de querer, ter razão. Eu trouxe dois versículos bíblicos que dizem. O primeiro diz assim: não sejam vaidosos, nem sejam orgulhosos. Ao contrário, sejam humildes e modestos. Isso está em Romanos 12, versículo 16. E a outra passagem está em Provérbios 29, versículo 23, que diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Olhem que coisa linda, gente. A mulher feminina, ela tem humildade. Ela não quer ter a razão, porque ela sabe que quem honra ela é Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe as nossas motivações. Então eu não preciso estar certa, não preciso querer convencer o outro de nada, porque eu sei que Deus está sondando as minhas intenções e Ele fará a justiça dele com base nisso, com base nas motivações do que está aqui dentro. Então, mulher, se você quer ser mais feminina, busque não ter razão perante os homens, mas estar no centro da vontade de Deus. Busque não pela razão, mas pela integridade.
Busque fazer e compreender, na verdade, primeiro compreender e depois fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mais do que querer estar certa, queira fazer aquilo que Deus te pede a cada momento, porque este é o certo dele para você e através de você. Muitas vezes os homens não vão conseguir reconhecer o que é certo aos olhos do Senhor, porque eles estão cegos para aquilo que vem de Deus. Eles estão totalmente sendo movidos por aquilo que os olhos deles veem. Os olhos deles veem. Então eles não vão mesmo te honrar, eles não vão te validar, eles não vão te compreender. E se você ficar buscando isso, você vai se frustrar, você vai ficar com raiva, você vai se desconectar de quem você realmente é. Então, cuidado em querer ter razão. Não busque por isso, porque senão você só vai se estressar, se magoar e talvez até se afastar daquilo que Deus tem para você, tá? E o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que revela uma mulher que está sendo vaidosa e não feminina, é um pensamento que diz assim: o que é que vão pensar de mim? Olhem só, gente, o que eu escrevi aqui para vocês. Esse pensamento, o que é que vão pensar de mim? Revela um coração que está muito preocupado com a sua reputação. Se eu estou preocupada com aquilo que vão pensar de mim, eu estou acreditando que eu preciso manter uma imagem para que as pessoas não pensem em alguma coisa que eu acho que é ruim. Então, se eu quero que as pessoas, se eu quero manter uma boa imagem, se eu quero manter uma bela reputação, talvez eu faça de tudo para manter isso. Inclusive, pode ser que eu fira os meus valores e princípios. Vocês estão ouvindo minha amiga cantar, gente, ou não? Que tal? Ela tá cantando alto, gente, doidinha. Acho que ela esqueceu da live. Why you are so beautiful. Beautiful. Thank you. Não, beleza. Então tá. Então, gente, olhem só, eu escrevi assim pra vocês. Esse pensamento e essa fala revelam o peso de uma dependência de reputação. E quando a reputação vale mais que a obediência, estamos sendo vaidosas, egoístas e orgulhosas. Olhem que coisa séria, gente. Quando a nossa reputação vale mais do que a nossa obediência a Deus. Por quê obediência a Deus? Porque muitas vezes Deus vai colocar de repente no nosso coração coisas que vão parecer absurdas aos olhos das pessoas. Você tem uma intimidade, uma relação com Deus que o outro não tem. Então talvez Deus vai revelar coisas a você, vai te dar uma direção, vai te dar uma palavra que para outra pessoa que não está na sua pele, que não sabe os seus processos na profundidade, na intimidade, vai parecer uma loucura. E se você ficar muito preocupada com o que as pessoas vão pensar, provavelmente você não vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque senão você vai, talvez, ficar com uma má reputação para as pessoas. Então, nessa busca de querer ter, né, um nome intocável, pode ser que você deixe de fazer, cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, para realizar. Então, isso revela um coração medroso, um coração vaidoso, que está sendo inclusive egoísta, porque está pensando só em si. E tudo aquilo que Deus tem para nós nunca é somente para nós, sempre é com um efeito coletivo. Podem reparar, todas as vezes que Deus nos abençoa, não é para aquilo ser parado em nós, mas é para ser compartilhado através de nós. É para ser testemunhado
Toda vez que Deus é generoso conosco, é para que nós possamos ser generosos com outras pessoas. Quanto mais Deus nos perdoa, quanto mais a gente tem a revelação e a consciência do amor dele por nós, mais nós nos sentiremos inspirados a perdoar mais, a amar mais, a ser mais compassivos. Porque o amor de Deus, ele é assim, ele é expansivo. Tudo aquilo que vem de Deus é expansivo, é grande. Não dá pra gente querer reter só pra gente. Não dá pra gente ficar num egoísmo ou numa escassez. É natural que haja um fluxo de tudo aquilo que vem de Deus. Então, saiba, todas as vezes que você tá com esses pensamentos de ai, mas o que será que vão pensar de mim? Você está sendo vaidosa. Você não está na sua cadeira certa. Cuidado, porque isso revela que você está desconectada da sua real identidade. E aí, gente, como eu disse, tem um perigo muito grande nisso, né? Em a gente querer manter uma boa imagem, manter um bom nome. Eu já vi muitas histórias e eu já passei, inclusive, tá? Por uma relação, por uma amizade, que a pessoa parecia, gente, nossa, uma pessoa assim, super espiritual, uma pessoa super da igreja, uma pessoa super temente a Deus. E aí eu confiei nessa pessoa e ela me traiu. Ela não foi uma boa amiga, muito pelo contrário, ela fez coisas muito feias que me magoaram bastante, que me feriram. E ela fez intencionalmente e depois não assumiu, né? Ao invés de reconhecer, ela não assumiu. E isso já revela também, né? Um coração muito fora da sua conexão natural com Deus, né? Da sua feminilidade, da sua identidade. Porque ela não foi humilde. Ela quis manter a pose, né? Assim como na história de Saul e Davi. Então essa pessoa, ela quis manter a boa imagem, a boa reputação, ela negou até o fim, mesmo tendo provas de que ela estava mentindo, ela não admitiu. Por quê? Porque ela queria manter uma imagem, uma reputação. E isso faz com que a pessoa fira princípios, valores importantes. Isso faz com que a pessoa caia em uma hipocrisia. E aí eu trouxe uma referência bíblica que está em Mateus 23, do versículo 25 ao 26, que diz: ai de vocês, mestres da lei. Jesus fala isso, tá? Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Ai, gente, minha bateria tá acabando, mas vai dar tempo. Pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Olhem só, gente. Jesus fazendo esse alerta. Limpe primeiro o interior do copo para que o exterior fique limpo. Como que é? Limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Então, sempre a nossa atenção tem que ser: como está o meu caráter? Será que aquilo que eu tenho falado, eu tenho vivido? Ou eu tenho sido hipócrita? Tenho falado uma coisa, tenho expressado uma coisa, tenho tido uma imagem que não está sendo fiel ao que eu tenho vivido, sentido e realizado nos bastidores. Será que a minha vida pública está sendo compatível com a minha vida privada, com a minha vida íntima? Não busquem por uma reputação perfeita. Busquem por um caráter aperfeiçoado a cada novo dia. Busquem por integridade, muito mais do que pela reputação, do que a imagem, do que as aparências. Porque de nada vale um nome perfeito, maravilhoso, um nome honroso publicamente, se no interior dessa pessoa ela está sendo completamente hipócrita, se ela está mentindo, se ela não está agindo com verdade e com transparência. Então, mulheres,
Saibam que feminilidade é o oposto de vaidade. Muitas mulheres ficam preocupadas demais em manter uma boa reputação, uma imagem, poses, e se esquecem de purificar o seu interior, de buscar um espírito pronto a obedecer à vontade de Deus, em santificar o seu coração, ou seja, as suas motivações. Busquem isso, busquem a essência das coisas, busquem a essência da beleza e não a aparência somente. Saiba que o valor de vocês está muito além do seu nome, do seu cargo, dos títulos, do que as pessoas falam de você. O seu valor não está nas coisas exteriores, não está naquilo que as pessoas pensam a seu respeito. A sua beleza está escondida no coração de Deus. E quanto mais você buscar a Ele, quanto mais você buscar contemplar a face dEle, quanto mais você buscar conhecer o caráter de Deus, mais você vai poder contemplar a verdadeira e real beleza. E é ela que vai te colocar no lugar certo, na sua essência feminina, que naturalmente exala beleza, exala modéstia, exala humildade. Busquem isso, se atentem se você está numa postura mental e emocional de vaidade, de superficialidade, ou se você está de fato sendo uma mulher feminina que é modesta, que não tenta chamar atenção porque sabe o seu valor, sabe que não precisa ficar surpreendendo as pessoas, porque você já tem um Deus que se surpreende a cada vez que você renuncia a algo que talvez agrade a sua carne, os seus desejos superficiais, mas faz a vontade de Deus, fortalece o seu espírito. Deus se alegra disso, Deus se surpreende a cada passo que você dá em direção à beleza do seu coração. Então, eu finalizo com um versículo que eu amo, que é um dos meus favoritos da minha vida, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Ou, em outras versões, um espírito pronto a te obedecer. Feminilidade, gente, é sinônimo de humildade, de modéstia e de transparência. Quanto mais você busca essas virtudes no seu coração, mais feminina você se torna e mais beleza você exala. Então, guardem isso, façam essa reflexão e busquem esse discernimento a cada dia e a cada momento. Será que eu estou sendo feminina ou eu estou sendo vaidosa? A quem eu estou querendo agradar? Onde eu estou colocando o meu valor? Aonde eu estou colocando a minha confiança, a minha segurança? Levem com vocês essa reflexão e a gente se vê em breve amanhã. Amanhã eu tô pensando em fazer live lá no YouTube, testar as lives por lá, mas aí eu aviso certinho vocês aqui nos meus stories. Fiquem ligadinhas, tá? Nos meus stories que eu vou trazendo as novidades. Um beijo, amores! Espero que a live tenha agregado de alguma maneira. Um abraço! Fiquem com Deus! Tchau!